tinha tudo para ser uma rodada desesperadora, só foi uma rodada que nos prejudicou. Não chegou a ser absurdamente ruim. Alguns resultados bons, alguns resultados inesperadamente ruins. E eu diria que alguns resultados inesperadamente bons que a gente já abordou aqui. Esse aqui é o resumão da rodada de número 32, a parte 2, a missão, né? Mais velozes e mais furiosos, do Raiz Tricolor. Se você não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nessa rodada eu dividi em duas partes, porque como teve a final da Copa do Brasil no domingo, eu achei por bem gravar uma sobre os jogos da sexta e do sábado e outra parte sobre os jogos do sábado e do domingo. Então, achei que seria mais interessante fazer assim. Vamos lá, então. Já falei de Fluminense e Grêmio aqui. Então, era para ser uma rodada boa pro Fluminense, né? O Fluminense pipocou no final. E mais uma vez, assim como as últimas 6 vezes que o Fluminense não ganhou, as últimas 6 vezes que o Fluminense entrou em campo e não ganhou, ele não ganhou ou não pontuou, né? Ele tomou um gol no final. Depois ali dos 35 do segundo tempo, nos 10 minutos finais. Ou ele tomou esse gol para perder, como Botafogo, enfim, como Vitória, ou ele tomou esse gol para tomar o empate, como no caso do Grêmio, ou até mesmo tomou os dois, né? Foi no caso do Juventude, para tomar a virada. Enfim, né? Era para ter sido uma rodada boa, foi uma rodada só que conteve os danos. A parte boa da rodada, e diria até inesperadamente boa, são esses 3 jogos aqui do sábado. Juventude perder pro Fortaleza por 3-0 é forte, é agressivo. É algo positivo, porque é aquele que derruba o time, ainda mais logo depois da troca de treinador. O Juventude tá com um treinador diferente lá, saiu o Jair Ventura. O Vitória ter ganhado o Atlético Paranaense, o Vitória vem numa reação, e quanto mais afundar o Atlético, melhor. O único lado ruim disso daqui, vocês vão ver já é a questão de que o Atlético Paranaense ainda pode passar a gente, né? E o Red Bull Bragantino jogando 2 pontos fora com o Cuiabá em casa. Então, isso foi inesperadamente bom. A gente não contava com esses 3 resultados. Como eu falei, talvez até contasse com o Fortaleza pontuando lá em Caxias do Sul, mas não com 3-0. E aí veio a parte ruim da tabela, que foi inesperadamente ruim, de fato. O resultado ruim de todos os resultados da rodada, além do nosso empate, foi o Corinthians ter ganhado o Palmeiras. 2-0, e aí entra aquilo que eu já vinha falando há um bom tempo. O Corinthians é um time que está jogando muito acima da posição que tinha na tabela. A verdade é que Corinthians, Grêmio e Fluminense só estão jogando a parte de baixo da tabela por causa de um início ruim ou de um meio ruim, mas de uma demora no início do campeonato para poder começar a jogar. A verdade é essa. Porque neste recorte, principalmente do segundo turno, da reta final do primeiro turno, são 2 times que não jogam futebol de parte de baixo da tabela. Só que o Corinthians estava em 3 frentes. Eu falei isso daqui há uns 3 resumões da rodada atrás. Por isso que eu falava, olha, enquanto o Corinthians continuar nessas 3 frentes, tem gente que diz que não existe 3 frentes, né? Porque só existe uma frente, o outro é lado, o outro é costa. O Corinthians estava nessas 3 frentes ali. Então, isso fazia com que vários jogos do Campeonato Brasileiro o Corinthians saísse prejudicado. E aí, como foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, eliminado da Sul-Americana pelo Racing, veio um espaço maior para poder desempenhar um melhor futebol no Brasileirão. E emendou 3 vitórias seguidas, assim como o Vitória também está com 3 vitórias seguidas. E essa do Corinthians se assemelha à nossa contra o Flamengo, eu diria até maior, porque o Palmeiras está de fato disputando pelo título. E outra, não foi só a vitória, não, foi vitória e jogando bem contra o Palmeiras, competindo, né? Não dominou e etc, mas competiu, enfim. E o Corinthians se credencia muito forte para se escapar, daqui a pouco a gente vai ver a planejada do Corinthians. E aqui um resultado esperado, o Criciúma vem duelando forte contra as equipes da parte de cima da tabela, vem sendo um time que incomoda a parte de cima da tabela. Por outro lado, não incomodou muito o Internacional, não. O Internacional ganhou por 2-0. Eu vi esse jogo, né? Eu tava ali trocando de canal, zapeando entre Botafogo e Vasco.
O Internacional fez 1-0, teve um expulso no finalzinho do primeiro tempo. O Criciúma, né, teve um expulso no finalzinho do primeiro tempo. O Felipe Viseu foi dar uma bicicleta, acertou o rosto do jogador do Inter. E depois o 2-0, golaço do Wesley, que graças a Deus não joga contra a gente, tá suspenso. Então assim, o Inter é complicado, tá? Porque o Inter tá invicto desde o dia 18 de agosto, quando eles perderam pro Atlético Goianiense. E aí, se for buscar antes, né, desde o dia 20 de julho eles só perderam uma vez. Só que eles jogaram a Copa Federação Gaúcha de Futebol. Eles lá jogam com um time alternativo, né? Mas jogaram lá. Um time que não conheço ninguém. Eu olhei o time aqui, não conheço ninguém da equipe do Internacional que jogou. Mas conta como um jogo profissional do Internacional. Mas eu não vou botar aqui, obviamente, como derrota do Inter, não. Eles perderam pro Juventude. Então, voltando aqui. O Inter tá numa sequência invicta histórica. São muitos jogos de invencibilidade. A maioria deles com vitória. É um time que se credenciou, de fato, para a parte alta da tabela. Não é à toa que o Internacional entrou no G4, tirou o Flamengo de lá. O Flamengo tem um jogo a menos. Ainda joga nessa rodada contra o Cruzeiro hoje, fora de casa, né? Um jogo que não nos interessa, por isso que eu já tô gravando o resumão da rodada. Então, assim, é esse Inter que a gente pega na sexta-feira. O mais normal na sexta-feira, ainda mais com a quantidade de desfalques que a gente tem, é a gente fazer a mesma coisa que o Criciúma fez, tá? Resistir, tentar resistir. Mas o resultado foi bom nessa rodada pra gente. Bahia 0, São Paulo 3. Alô, Marcos Felipe. Pra quem não viu, veja o primeiro gol do Bahia. O primeiro gol do São Paulo. É um presente do Marcos Felipe. O Bahia, 7º lugar. Corre risco sério de ficar fora da Libertadores. E o Botafogo atropelou o Vasco em 10 minutos. Golaço do Luiz Henrique. Galera, chegamos àquele momento onde a gente fala, deu, né? O Botafogo vai ser campeão brasileiro. A gente chegou naquele momento. Eu espero que seja igual ao ano passado, que eu falei isso aqui umas 3, 4 vezes. E depois não foi, né? Então a situação da tabela é a seguinte. Com essas 3 vitórias seguidas de Vitória e Corinthians e com o fato de a gente não ter vencido o Grêmio, fez com que esses 3 times fossem a bola da vez para eu vir aqui e falar, olha, esses daqui momentaneamente não estão na conta. Grêmio, Vitória e Corinthians momentaneamente não estão na conta. Na próxima rodada, o Vitória e o Corinthians se enfrentam, o que fará com que um deles, se eles vencerem, né, houver um vencedor no jogo, um deles escape do rebaixamento, tá? Escapou. Matematicamente, não, moralmente escapou. E o outro talvez volte pro contexto, dependendo do rendimento da galera que tá mais atrás. O Grêmio, esse se pega o Palmeiras fora de casa, mas já tem 39. É muito difícil o Grêmio cair, eu sigo achando que não tem chance. Ok? A gente vem pro Fluminense. O Fluminense na próxima rodada, ou seja, um dos dois aqui, ou Vitória ou Corinthians, vai ficar. A probabilidade é que o Fluminense fique na próxima rodada também, tá? 37 pontos. Perca pro Internacional fora de casa. Novamente, eu não quero que o Fluminense perca. Eu não mas é o que é a realidade. Então, tá? É só uma análise. Não tem expectativas pra próxima rodada. Mas quando a bola rolar, tem. E aí, qual que é o perigo, cara? É que na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o São Paulo fora. Não é um jogo fácil. O Red Bull Bragantino tem a sua segunda oportunidade de bônus, né? Que é vencer o Atlético Goianiense, que é o bônus do campeonato. Mas o Cuiabá também vinha sendo bônus e ele não ganhou. É fora de casa. E o Juventude vai receber o Bahia, que é um jogo sempre uma incógnita. Por que eu tô falando isso? Ah, não, e tem o Criciúma joga fora contra o Cruzeiro também, dá pra pontuar, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Atlético Paranaense tem um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. E neste jogo atrasado, o Atlético Paranaense, se ganhar, ele passa a gente. Ele vai ter 10 vitórias como a gente, 37 pontos como a gente, e vai ter menos saldo, né? Menos, no caso, né? Mais, né? Vai ter mais gols de saldo, menos saldo negativo, que ele tem menos 6, o Fluminense já tem menos 6 e eles vão passar a gente. Então, essa carta na manga que o Atlético Paranaense tem faz com que o tricolor precavido pense que o Atlético Paranaense já passou. Do tipo, ó, se eles ganharem, eu vou trabalhar com o pior cenário. Então, o Fluminense é 15º. O Fluminense é 15º, empatado em pontos com o Criciúma, tendo na próxima rodada a possibilidade do Red Bull Bragantino passar a gente, ganhando o Atlético Goianiense, o Lanterna fora, e a gente não conseguindo empatar com o Internacional fora. E o Juventude joga em casa com o Bahia. É outro time que, se ganhar, não passa a gente, no caso deles, mas empata em pontos.
Ou seja, o cenário da próxima rodada, o cenário ruim, diria eu, ruim da próxima rodada, é um cenário onde o Fluminense volta pro Z4, tá? O cenário ruim é um cenário onde o Fluminense volta pro Z4. Porque o Criciúma abaixo do empate, fora de casa contra o Cruzeiro, ao Bragantino vencer o Lanterna, e ao Atlético Paranaense, novamente, talvez a gente não volte diretamente pro Z4, porque tem esse Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que eu não sei nem para quando ele foi marcado de fato, o jogo atrasado. Vai ser durante a data FIFA, ou seja, a próxima rodada é logo antes da data FIFA. O jogo vai ser no dia 16 de novembro, ou seja, isso pode acontecer de fato. Pode ser que acabe a próxima rodada, mesmo se o Atlético Paranaense não ganhar do São Paulo fora de casa, e a gente esteja com medo de voltar pro Z4 de fato. Pode acontecer, esse é o cenário ruim. Tá? Esse é o cenário ruim. Vamos dar uma olhadinha no percentual da UFMG. O site da UFMG travou, mas essa página aqui já ficou aberta minha. Então eu consigo ver ela aqui. Bem, o Cuiabá Atlético Goianiense a gente ignora. As chances de Juventude e Bragantino aumentaram muito nessa rodada, tá? Foi papo de quase 10%. O do Bragança foi até mais. Atlético Paranaense também com uma chance alta. A do Criciúma disparou para 22%, a do Fluminense para 15%. Corinthians, Grêmio e Vitória, que eu falei, ó, menos de 10% de chance de serem rebaixados. Então, os três momentaneamente estão fora. Esse gráfico aqui, nesse percentual, ele é muito volátil, então ele muda com muita facilidade. Ele é só ele é uma foto, ele não dura mais do que uma rodada, ok? Então, enfim, não vou conseguir mostrar hoje aqui também a classificação das últimas 10 rodadas, a projeção de pontos, mantenho 44 ainda, porque o site da UFMG travou. Vamos de planejada, dar aquela atualizada básica, já atualizei a maior parte, mas vale um olhar aqui. O Vitória tá com 3 vitórias seguidas, né? Impressionante isso. Só que, olha aquela análise, né? O Vitória tá fazendo dever de casa, porque eram 3 vitórias seguidas e eu contava com quanto? Com 7 pontos. A situação do Vitória era caótica, a ponto de nas 5 rodadas ele não poder perder. Vai enfrentar o Corinthians em casa agora, eu projetei vitória, o empate serve para ele chegar a 44. Lembrando, só a classificação planejada é o seguinte, o que o Vitória precisava fazer nas 9 rodadas finais para ele chegar a 44 pontos? Então não é que eu acho que o Vitória vai empatar com o Atlético Paranaense, até porque eu acho que o Atlético Paranaense vai ganhar o Vitória e eu acho que o Vitória vai empatar com o Atlético Paranaense, nem faria sentido, entendeu? Então assim, o Vitória tá bem tranquilo na sua situação, ele tem 2 jogos aqui, Botafogo e Flamengo, que são no nível de dificuldade do Fluminense com o Internacional e Palmeiras fora de casa, mas ele tem jogos acessíveis, ele pega Corinthians, Criciúma, 2 adversários diretos nas próximas rodadas, o Vitória está bem tranquilo. Bem, no caso do Fluminense, a gente também já avaliou, a possibilidade de derrota na próxima rodada é grande contra o Internacional, a gente vai, além do jogo já ser difícil, a gente ainda vai com um time com muitos desfalques, mas enfim, vamos ver o que a gente consegue arrumar lá no Beira-Rio. Tá sobrando, entre aspas, um ponto pro Fluminense, e na próxima rodada a gente não vai perder nenhum ponto, né? A gente só tem possibilidade de ganhar porque eu não contava com nada. Agora vai precisar fazer o dever de casa contra, principalmente Criciúma e Cuiabá, e achar mais uma vitória entre Fortaleza e Atlético, ou 2 empates. O caso do Criciúma, ele é muito complicado por onde você olha. Por quê? A tabela do Criciúma era muito difícil, algumas rodadas atrás. Tá? Tinha Botafogo fora, em casa era o São Paulo, que é um adversário que vem crescendo no campeonato, fora era o Internacional, agora tem o Cruzeiro também, que é um time de lua, tá na final da Sul-Americana, não sei o quanto de dedicação vai colocar no Campeonato Brasileiro, o time ainda é muito irregular com o Diniz, vamos ver hoje contra o Flamengo. E aí, só que a partir de agora, o Criciúma vai ter uma tabela, a parte mais difícil até já foi. A partir de agora, esquece esse jogo contra o Cruzeiro, o Criciúma tem uma tabela onde ele, dos 6 jogos que ele ainda joga, ele pega 4 times do contexto do rebaixamento. O Vitória e o Corinthians em casa, o Fluminense e o Red Bull Bragantino fora. O Criciúma é um time que vem sendo sólido, tá? Mesmo nos jogos que perde, luta, disputa, e precisa fazer 7 pontos para chegar a pontuação de 44. Eu acho que o Criciúma vai cair? Não acho, tá? Ainda acho que o time é sólido o suficiente para sustentar. Mas a tabela, ela é difícil de prever. O que nunca é bom quando você tá lá embaixo, né? Olho no Criciúma.
O Corinthians, esse disparou, né? Precisa só de 6 pontos agora para bater 44. Venceu o Palmeiras, que não estava na conta, e já se torna um franco atirador contra o Vitória fora de casa. Se vencer o Vitória, acabou. Quando a gente tá fora, escapou, tá? Porque, enfim, vai emendar 4 vitórias seguidas, vai estar jogando bem pra caramba. Esse é o grande vencedor da rodada, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians. Já o Juventude, o 3-0 Fortaleza em casa é forte. Ele esperava 3 pontos contra o Bahia na próxima rodada. Se não vier os 3 pontos contra o Bahia, começa a ficar chato fazer 10 pontos em 15, tá? Hoje tem que fazer 10 em 18. Agora vai ter que fazer 10 em 15. O Juventude vira um candidatíssimo ao rebaixamento, mesmo tendo o Cuiabá em casa. Vai precisar fazer 10 pontos em 15. Ou até mesmo 9 em 15, né? O Red Bull Bragantino é outro também que, assim, se não ganhar o Atlético Goianiense, já pode comprar passagem para Aracaju, passagem para Manaus, jogos que você só faz na Série B, porque se não ganhar o Atlético Goianiense, como diria Thiago Neves, vai ganhar de quem, né? Já fiz análise do Red Bull também. O Atlético Goianiense já foi, né? Não sei porque eu continuo atualizando isso. O Cuiabá a mesma coisa, também não sei porque eu continuo atualizando isso. E o Atlético Paranaense é aquela situação que eu falei. Fazer 10 de 21 não é nenhum absurdo. Né? 10 de 21 não é nenhum absurdo. Eles têm esse jogo atrasado contra o Atlético Mineiro que eu nem projetei vitória. Mas como eles estão devendo a vitória agora, né? Do jogo contra os baianos nesse final de semana, o jogo para eles acharem esses 3 pontos que eles perderam é no jogo contra o Atlético Mineiro, em casa, com o Atlético Mineiro focadaço nas finais de Libertadores e de Copa do Brasil. A de Copa do Brasil até já vai ter passado. Olho no Atlético Paranaense, porque é um time que tem capacidade, tem qualidade, assim, no geral, né? Tem um mando de campo, mas não tem nada. O resto todo é uma merda. O momento é pavoroso, o vínculo com a torcida é pavoroso. Tava se reerguendo até perder por Vitória. Enfim. Olho no Atlético Paranaense, porque é um time que, ao mesmo tempo que pode disparar, tem, por exemplo, um Atlético Goianiense em casa, um Bahia fora e um Fluminense em casa, e o Red Bull Bragantino em casa. São 4 jogos que ele pode ganhar, tá? Ele é favorito contra o Atlético Goianiense, contra o Red Bull Bragantino. Eu diria que compete contra o Fluminense e o Bahia de Lua, pode enfiar 5 e tomar 5. Então, ele pode me dar 4 vitórias seguidas, como pode também fazer 2 pontos nessa sequência. Olho no Atlético Paranaense. Hoje, eu diria que a maior chance de cair é Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Acho que uma hora o Juventude acha bola pra jogar. Acho que o Criciúma escapa, Fluminense, Corinthians, Vitória também. Mas é o cenário de hoje. Coloca o teu cenário aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.